Eu venho falando aqui há alguns dias que o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele está fazendo diversas ameaças a quem interferir na guerra da Ucrânia. Enquanto eu falava isso, os países do Ocidente e da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a inimiga da Rússia não é a Ucrânia, é a OTAN. A Ucrânia ali entrou ali de boa porque tem um presidente que é um palhaço. Aí o que aconteceu? Os países da OTAN começaram a dizer que iam enviar aviões, iam enviar armamentos, iam enviar tudo para a Ucrânia e para ajudar a Ucrânia na luta contra a Rússia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele fez 3 ameaças que eu falei aqui nos últimos dias. A primeira, ele disse que ele ia arrastar a Europa inteira para a guerra, que todos iriam perder e que ele já tinha dito isso em outras entrevistas, que se a Rússia saindo perdendo, ele ia garantir que os outros países iam perder mais do que a Rússia. Essa ameaça é uma ameaça grave. A segunda foi que quem interferisse na guerra sofreria como jamais se viu na humanidade. Ameaça grave. Depois ele colocou os mísseis nucleares de prontidão. E aí depois ele disse que quem enviasse armas para a Ucrânia, se essas armas matassem soldados russos, seria como se esse país estivesse matando soldados russos, ou seja, uma declaração de guerra à Rússia e que esse país sofreria consequências muito piores. Ou seja, se um país envia arma para a Ucrânia, um soldado ucraniano utiliza essa arma e mata um soldado russo, segundo o Vladimir Putin, esse país vai ter mortes nesse país também e ele vai declarar guerra. Isso fez com que países europeus recuassem. A Polônia, a Bulgária e a Eslováquia enviariam mais de 70 aviões, caças de guerra, para a Ucrânia. E esses caças seriam decisivos para a Ucrânia tentar conter o ataque russo. Porém, olha só que palhaçada que fizeram esses 3 países. Soldados ucranianos arriscaram a vida, pilotos de caça ucranianos arriscaram a vida para atravessar a fronteira, chegaram na Polônia, quase morreram no meio do caminho, chegaram lá e voltaram para a Ucrânia de mãos vazias, sem os caças. Os países recuaram e falaram, não vamos mandar armas porque estamos com medo. Vamos lembrar que a Polônia tem fronteira com a Rússia, a Eslováquia está logo ali, e a Bulgária também está bem próxima. Os 3 países poderiam, como disse o próprio Putin, poderiam ter sido explodidos sem dar tempo nem deles piscarem. Um míssil hipersônico ou supersônico da Rússia chega lá em questão de segundos e explodiria esses países. Aí, olha só, o Ocidente, a OTAN, os Estados Unidos, eles recalcularam a rota. Eles estavam numa rota de ajudar a Ucrânia a fazer a guerra durar o máximo possível, para ter imagens na grande mídia, imagens com muita comoção, muita emoção, mostrando os ucranianos chorando, entrevistando os ucranianos que chegarem na Europa, os refugiados, tudo mais, e isolar cada vez mais a Rússia. Eles resolveram recalcular a rota e agora utilizar a guerra mais na área da informação. Eu vou explicar aqui os planos do Ocidente contra a Rússia, os planos da Rússia. Muita gente acha que, nossa, a Rússia já perdeu, não tem mais como a Rússia não ganhar essa guerra. Não, pelo contrário, o Vladimir Putin, tudo que está acontecendo isso tudo foi previsto pelos russos e também pelos chineses. Eles tiveram muitas reuniões antes dessa invasão. A China não está, assim, apoiando a invasão, mas a China apoia uma mudança na ordem econômica mundial, porque a ordem econômica mundial era a seguinte: Estados Unidos impõe golpes de Estado em todos os países que eles querem impor golpe de Estado, isolam todos os seus inimigos e tentariam, de alguma forma, isolar China e Rússia. A China, sabendo disso, usa como aliada econômica a Rússia, que é um país grande, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, e usa outros aliados menores. Eu vou explicar tudo isso, mas antes, um segundinho aqui, ó. Aqui, o Plantão Brasil é o principal canal do YouTube de oposição ao desgoverno Bolsonaro. Então, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Eu também vou explicar aqui como é que as ingerências do governo Bolsonaro vão fazer com que o Brasil possa sofrer muito com sanções e até com preços altos e tudo mais, inflação por conta dessa guerra. Então, peço que você se inscreva aqui, que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Agora vamos falar sobre a Rússia, a OTAN e recalculando a rota lá, a OTAN. O plano deles era o seguinte, eu falei isso aqui antes da invasão russa: vão deixar a Rússia sem saída, vão ameaçar a Rússia com sanções e vão começar a anunciar sanção. Primeiro se anuncia, depois se assina o papel. A anunciar sanções contra a Rússia antes da Rússia invadir a Ucrânia. Por quê? Porque o Vladimir Putin, ele também, do lado dele, ele tem tudo calculado, um xadrez, toda guerra fria ou não é um xadrez. Já tem tudo calculado. O Vladimir Putin vai fazer o seguinte: ele, sabendo que vai sofrer as sanções, ele vai invadir a Ucrânia de qualquer maneira. Ele vai tentar fazer com a Ucrânia
como fez com a Crimeia. E aconteceu exatamente isso. Com a Crimeia, a Rússia começou atacando pouco. Lá em 2014, quando a Rússia tomou a Crimeia, o que aconteceu? Teve um golpe de Estado neonazista na Ucrânia. Os Estados Unidos financiaram grupos neonazistas, eles deram um golpe de Estado na Ucrânia, e aí, o que aconteceu? A Crimeia é um local estratégico, a Rússia não poderia deixar aquele local sob comando dos Estados Unidos e dos neonazistas. E aí o que aconteceu? A Rússia invadiu a Crimeia, nos primeiros dias foi pouco tiro, depois a Rússia foi com força total, tomou a Crimeia, e a guerra durou alguns meses lá, porque a Rússia estava mantendo o território, depois parou a Crimeia da Rússia. Hoje, quando você vai na Ucrânia, eu fui na Ucrânia a última vez em 2019, passei o Natal lá, quando eles põem o mapa da Ucrânia, ainda tem a Crimeia ali como parte da Ucrânia. Mas não, hoje a Crimeia é parte da Rússia, não tem mais Ucrânia lá. Tá, ele tomou a Crimeia. O que o Putin queria? Ele pensou, eu vou tomar a Ucrânia em, no máximo, uma semana. Eu vou começar com pouco, tentar não matar civis, e aí matar o menor número possível de civis, vou chegar, atacar com tudo depois e tomar a Ucrânia. É isso que eu vou fazer. E aí, o que vai acontecer? Os países do Ocidente vão ficar bravos, mas vão fazer o quê? Vão me bombardear? Eu bombardeio eles de volta. A Rússia tem mais poder do que todos os países europeus juntos. Do que os Estados Unidos não, mas todos os países europeus juntos. A China também. Aí eu tô falando poder de fogo, nem do poder econômico. Tá. O que aconteceu? O Putin, uma coisa deu errado no plano dele, que foi a maciça campanha de propaganda promovida pelo Ocidente de demonização da Rússia. Não, veja bem, não é demonização do Putin só, não, de toda a Rússia. A Rússia foi banida da Copa do Mundo, a Rússia foi banida do Festival de Cannes, que é o maior festival de cinema da Europa. A Rússia está sendo banida de absolutamente tudo. A Apple não vai mais vender iPhones e seus produtos na Rússia, como se tem gente lá na Rússia que é oposição ao Putin, eles têm culpa? Não, mas não vão mais poder comprar. E aí começaram com a guerra da informação, que é o seguinte, começaram a banir todos os canais russos. O Sputnik e a rede RT estão banidas do YouTube, estão banidas do Facebook, estão banidas do Instagram, estão banidas agora da loja de aplicativos da Apple. Ou seja, o que eles querem é o seguinte, que ninguém saiba a versão russa dos fatos. E olha que você entra no site do RT, rt.com, se você souber inglês, entra lá. Não tem fake news lá, as informações lá são bem parecidas com quando você vê no New York Times. A diferença é que o New York Times explora a emoção. Você entra no New York Times ou na CNN.com, CNN americana, é um panfleto de propaganda anti-Rússia. No RT não, as coisas são ali normal. Ó, a Rússia invadiu tal, a Rússia explodiu não sei o quê, o presidente da Ucrânia falou isso, não sei quem falou aquilo, mas eles não querem, eles querem que seja aquela campanha maciça para as pessoas começarem a odiar o Putin. Por quê? Que se todo mundo odiar a Rússia, eles vão poder impor mais sanções à Rússia. Só que tem um problema. A Rússia já sabia que essas sanções seriam impostas. A Rússia já sabia que os bancos russos seriam retirados do sistema SWIFT. O sistema SWIFT é um sistema de pagamento bancários, que eu expliquei aqui nos últimos dias, que conecta mais de 10 mil bancos do mundo inteiro. Então, quando você quer transferir dinheiro de um país para o outro, você precisa de um código, que é o código SWIFT. E aí um banco se comunica com outro, não importa em que lugar do mundo, e aí você transfere o dinheiro. A Rússia já tinha sido ameaçada de ser banida do sistema SWIFT em 2017. Sabe o que a Rússia fez? Criou o próprio sistema deles. O sistema da Rússia tem os bancos russos, tem bancos chineses, alguns bancos alemães, alguns bancos suíços e bancos de toda a África. Agora é a parte importante eu falar. Bancos de toda a África. Olha só onde isso está chegando. A gente sabe que até então, como é que funcionava o mundo? Os Estados Unidos impunham golpes de Estado em qualquer país que não tivesse um governo alinhado completamente aos interesses dos Estados Unidos. Isso aconteceu aqui no Brasil em 2016. A gente viu um golpe midiático que foi feito para derrubar a presidenta Dilma, e depois a gente viu que a mesma coisa aconteceu em outros países da América Latina. Os Estados Unidos também financiaram um golpe de Estado na Bolívia, porque eles queriam roubar o lítio da Bolívia. Lítio é usado para fazer baterias. É muito importante lítio agora que todo mundo tem bateria na mão. 10, 15 anos atrás, 10 talvez sim, mas 20 anos atrás você não andava com baterias no seu bolso. Hoje todo mundo anda com pelo menos uma bateria no bolso. Aí, se o seu relógio for smartwatch, você já tem 2 baterias no seu bolso, que são maiores do que as baterias de um relógio normal, que é uma pequenininha. Ou seja, o lítio está cada vez mais valioso. E aí impuseram um golpe de Estado na Bolívia, mataram centenas de pessoas, foi uma desgraça total lá, e era assim que os Estados Unidos faziam. E a Rússia fazia ali perto do seu quintal com poucos países, mas tinha ali seus aliados e pronto.
A China começou a fortalecer países em desenvolvimento. Chama país em desenvolvimento, são esses países que são pobres porque faz parte da estratégia norte-americana que haja país pobre. Que se esses países forem muito pobres, aí eles vão poder ser explorados. Ok, a China começou a fortalecer, a investir nesses países e fez a nova Rota da Seda. Nova Rota da Seda são investimentos trilionários da China. Ok, olha só, o novo sistema que vai fazer frente ao SWIFT, feito pela Rússia e pela China, envolve países africanos. Por quê? Porque esses países estão na nova Rota da Seda. Ou seja, a Rússia e a China vão poder fazer comércio sem depender do SWIFT e sem depender do dólar. O SWIFT, tudo é em dólar, há uma dolarização na economia mundial. Todas as transferências, todas as reservas, tudo é em dólar, porque o dólar é a moeda forte. A partir do momento em que se desdolarizar a economia mundial, os Estados Unidos perdem o seu poder como grande potência. Ainda vão continuar sendo uma mega potência, mas não com o poder de antes. E aí, olha só, banir a Rússia do SWIFT, eles anunciaram, mas faz já 4 dias e ainda não baniram os bancos russos. Agora, pouco antes de eu gravar o vídeo, foi a última coisa que eu li antes de gravar o vídeo, os administradores do SWIFT mandaram uma nota à imprensa dizendo, estamos esperando aqui o nome dos bancos pra gente banir. Não baniram até agora, sabe por quê? Porque eles perceberam o erro. Porque a partir do momento que eles banem os bancos russos, eles estão empurrando todo o sistema europeu, todos os países europeus, bancos europeus, para se unirem ao sistema novo criado pela China e pela Rússia. Por quê? Porque a Europa continua dependendo do gás russo. Não tem como eles receberem mais gás russo se eles não pagarem o gás que eles já receberam. Não dá, vamos dar o calote, tá? E aí você vai ficar com gás de quem? Como é que as companhias europeias vão sobreviver? Vão começar a comprar gás pelo dobro do preço dos Estados Unidos? Vão, mas chega amanhã o gás? Não chega. A logística demora muito tempo. Olha só o que acontece. Aí o sistema SWIFT vai perder muito poder, por isso que ainda não baniram os bancos russos. Anunciaram e não fizeram. Aí o Joe Biden vai lá, faz um pronunciamento à nação e fala, nossas sanções já estão danificando a Rússia. Não estão, porque as sanções nem entraram em vigor direito. A única coisa que entrou em vigor é, a Rússia não vai para a Copa, que vai ser lá em dezembro. É isso. E aí a Rússia e a China, principalmente a China na parte econômica, a China investe em países do terceiro mundo, esses países fazem parte da Rota da Seda e estarão no novo sistema bancário mundial. Esse foi um problema que os Estados Unidos não imaginaram, por isso que eles recuaram agora. E aí, dadas as ameaças, aí sim, de guerra não fria, mas de guerra quente, de explosões do Putin, que falou que ia explodir a Europa inteira, não com essas palavras, mas ficou claríssimo o que ele falou, os países europeus recuaram a enviar armas para a Ucrânia, e a Ucrânia ficou sozinha. E agora, tem uma coisa, a Ucrânia tem um governo neonazista. Eu vi pessoas falando aqui, nossa, Thiago, não tem como o Zelensky ser neonazista porque ele é judeu. Pô, é sério mesmo? É sério que tem gente que acha que ele não é neonazista porque ele é judeu? Bom, então o Sérgio Camargo, o da Fundação Palmares, não é racista porque ele é negro. O Bolsonaro não é entreguista porque ele é brasileiro. O Sérgio Moro não é agente dos Estados Unidos, ele é brasileiro. A Damares, a Carla Zambelli, elas não são machistas, afinal elas são mulheres. Olha que argumentação. Argumentação nível Guga Chakra, assim, pessoas burras. No caso, o Guga Chakra, aí ele vai lá e doutrina as pessoas. Esse tipo de mentiras sobre a guerra estão sendo disseminadas pela grande mídia. A mesma grande mídia que mentiu sobre a Lava Jato, mentiu sobre o Sérgio Moro, mentiu sobre o Lula ser ladrão, mentiu sobre tantas coisas, agora estão mentindo sobre a guerra e disseminando o número máximo de mentiras que eles podem numa mega campanha envolvendo todos os meios de comunicação, não do Brasil, mas ocidentais, de todo o Ocidente, ou seja, Europa, Estados Unidos, América Latina, contra a Rússia para demonizar o que está sendo feito lá. Quando você percebe que você vê vídeos e esses vídeos estão viralizando no Twitter, por exemplo, olha, pessoas ucranianas, cidadãos ucranianos estão parando um tanque russo, aí tá lá o tanque russo chegando, e uns cidadãos estão lá com coquetel molotov jogando no tanque, o tanque vai lá e dá meia volta. Só que as pessoas falam, olha, isso prova que nós estamos vencendo. Não. Isso prova exatamente o que eu estou falando aqui há muitos dias. A Rússia tem ordens de matar o menor número possível de cidadãos. Você consegue imaginar um tanque americano lá no Iraque, aí os cidadãos do Iraque vão lá com um coquetel molotov jogar no tanque? Você consegue imaginar que aquele tanque não ia atropelar todo mundo, explodir todo mundo, torturar, matar, estuprar as mulheres depois? É claro que ia fazer isso, porque é isso que eles fizeram. Os russos não. O tanque russo vai lá e dá meia volta. Fala, vou por outro caminho, não vou matar esse pessoal aqui. É isso que está acontecendo. Aí tem um comboio de mais de 20 caminhões russos
foi parado por meia dúzia de cidadãos. Se eles quisessem, eles passavam por cima. Não querem, eles têm ordem para não fazer isso. Os Estados Unidos, no Iraque, no Afeganistão, nesses outros países, a Arábia Saudita, no Iêmen, nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo, está cometendo atrocidades. Lá em Israel, quem quiser siga-me lá no Instagram, no Twitter, eu mostro quase todo dia, estão cometendo atrocidades nesse exato momento. E se um cidadão palestino se colocar na frente de um caminhão de Israel, passam por cima dele. É capaz de passar por cima dele e ainda dar ré para passar de novo, para ter certeza de que ele vai morrer. Só para você ter ideia. E as pessoas ficam comovidas com o que está acontecendo na Ucrânia, que realmente é comovente. Ó, eu amo a Ucrânia de paixão, deve ser o país onde eu mais fui bem tratado, mas é tudo uma grande campanha midiática para tentar manter os Estados Unidos como grande potência mundial, para demonizar a Rússia e quem quer que esteja ao lado da Rússia. E olha, sou completamente contra, não só contra a guerra da Ucrânia, contra todo e qualquer tipo de guerra, e falo aqui, repito o que eu falei várias vezes, o Putin perdeu toda a razão que ele tinha, e ele estava com toda a razão quando ele falava dos avanços da OTAN e da maneira como a OTAN está assediando países perto da Rússia para que eles façam parte da OTAN, da maneira como eles impõem golpes de Estado nesses países, como fizeram na própria Ucrânia, para impor governos pró-Estados Unidos. Ele estava certo em tudo, até o momento em que ele invadiu a Ucrânia. Aí ele perdeu completamente a razão, porque guerra não, e ele não precisava invadir a Ucrânia exatamente agora. É parte do plano dele para que essas mudanças na ordem econômica, na ordem de como a economia do mundo se faz, essas mudanças ocorressem mais rápido. O Joe Biden pressionou para que a guerra acontecesse o mais rápido possível, o Putin calculou e falou, melhor agora. Todo mundo vai perder? Todo mundo vai perder. Mas quando a economia mundial for reconstruída, acredita o Putin que a Rússia e a China estarão no topo da economia mundial e não os europeus e os americanos. É por isso que tem a guerra e a Ucrânia estava ali no local errado, na hora errada, e a Ucrânia sofreu um golpe de Estado. Se não tivesse sofrido aquele golpe de Estado em 2014, não estaríamos com uma guerra hoje. Lembremos, golpe de Estado financiado pelos Estados Unidos, como financiaram aqui no Brasil, e temos aí mais de 1 milhão de mortes por Covid, porque ninguém acredita que são só 650 mil. Temos aí não sei quantas pessoas que estão morrendo de fome nesse instante aqui no Brasil. Assim como lá na Bolívia morreram 600, 700 pessoas inocentes por conta do golpe de Estado deles. E eu não vi comoção, eu não vi os Estados Unidos sendo banidos da Copa do Mundo, eu não vi nada disso acontecendo. Só para que você tenha ideia de como as coisas estão acontecendo. Agora é esperar os próximos passos e torcer para que o menor número de inocentes possíveis morra, porque eu duvido que a Rússia vá recuar. A Rússia agora vai tentar tomar a Ucrânia, e tomar a Ucrânia vai ser fácil. Sabe o que vai ser difícil? Manter. Tomar um país, tomaram a Crimeia ali em poucos dias. Para manter a Crimeia foram meses e meses e meses de guerra, e eu sei porque eu estava na Ucrânia, não na Crimeia, mas eu estava na Ucrânia durante a guerra. É isso. Falou.